Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Olá, Gustavo, Otávio, Bruno, boa tarde. Quanto tempo, Bruno? Aí, agora apareceu. Boa tarde, Cauã. Tudo jóia? Yes. Ótimo. Quem mais entrou? Isabela, boa tarde. Antônio. E aí? Conseguiram se reunir para fazer o trabalho de português de amanhã, o debate? Sim. Ótimo, muito bem. Tô ansiosa. Oi? O nosso grupo acho que conseguiu. Ah, que bom. Deixa a professora só adicionar mais alguns colegas aqui e nós já damos início à nossa aula, tá? Vai precisar do livro ou vai ser experiência? Hoje não é experiência, hoje vai precisar do livro. Nós temos que terminar nosso livro, né? Daqui uns dias vocês vão ter uns dias de férias, tá? Eu queria que fosse experiência. Então, aí a professora, quando voltar, a professora vai pesquisar algumas experiências para nós realizarmos, tudo bem? Durante as nossas lives. A professora vai, num período de férias de vocês, eu vou organizar para a gente fazer algumas experiências, tudo bem? Então, olha só. Ontem a professora passou para vocês no formulário as atividades de geografia, né? Dando continuidade à nossa aula passada na live de geografia da semana passada, né? Que era sobre o clima e as paisagens brasileiras. Lembram lá que nós estudamos na semana passada sobre o clima, né? As paisagens brasileiras. Aí nós falamos também, né, sobre os vários tipos de clima que existe, né? Que é o clima equatorial semiúmido, o clima equatorial úmido, quais são as características deles, né? O clima tropical semiárido. Nós também falamos sobre o clima subtropical, sobre o clima tropical e o clima tropical de altitude, né? Foi isso que nós estudamos na semana passada. E ontem eu passei para vocês as atividades, né, referente a essa parte do livro, que fala sobre os climas, né? E hoje nós vamos dar continuidade aí um pouquinho sobre os climas e depois nós vamos começar a falar sobre a vegetação, tá? E as paisagens brasileiras, tá? A vegetação aqui do nosso Mato Grosso, do nosso país, quais são essas vegetações? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula, tá? Lá na página do LD, página 27, tá? Quem quiser acompanhar no LD, acompanha no LD. Quem não quiser, acompanha aqui na tela, que também é a mesma página que está no livro de vocês. Vai precisar escrever? A professora vai deixar umas atividades para vocês fazerem, tá? Olha só, então. Então, lá na página 27, aqui um pouco da geografia na prática, tá? Nós vamos conhecer aqui um pouco de como que os estudiosos... Lembra que a professora falou que há alguns estudiosos que eles têm como fazer uma previsão do tempo, né? Do que vai acontecer durante a semana, qual vai ser o tempo, né? Se o tempo vai estar frio, se vai estar calor, como que vai ser o clima, né? Eles fazem esse levantamento. Mas como será? Alguém de vocês sabe me dizer como será que é feita essa pesquisa? Como que eles descobrem? Vou voltar aqui na nossa página. Como que eles descobrem que, por exemplo, essa semana vai fazer máximo 35 graus. Hoje, por exemplo, que no dia 7/7/2020 vai fazer no máximo 35 graus e mínimo 19 graus aqui em Cáceres. Como será que eles fazem esses estudos? Alguém já ouviu falar?
Não. Não? Climograma? Isso aí é um dos materiais que eles utilizam, né? O climograma. Olha aí na página, ó. Isso mesmo, Lucas, muito bem. Então, olha só, para conhecer mais sobre o clima de um lugar, né? São registradas durante o período de um ano. Olha só. Oi? Página 27. Isso. Então, olha só. Para fazer esses estudos, eles fazem no período de um ano. Olha que legal. Então, olha só, durante um ano, né, há essa coleta de pesquisas. Só um minutinho aqui. Né? Há essa coleta de pesquisa, né? Informações sobre a temperatura e a precipitação, ou seja, a chuva, né? As possibilidades de chuva, as quais são reunidas em um gráfico. Então, eles buscam essas informações, tá? Por meio de satélites, tá? Há muitos satélites, como vocês sabem, espalhados aí, né? No nosso espaço, né? E aí há como eles coletarem essas informações. E aí eles fazem esse registro por meio, né, desse gráfico chamado climograma. Então, olha só, aqui nós temos um climograma do município de Goiânia, lá em Goiás. Então, olha só, observem comigo aqui, prestem bastante atenção nesse climograma. Como que nós vamos saber o que significa cada setinha azul aqui, ó, cada barrinha dessa azul, e essa linha vermelhinha cheia de pontinhos, né? Será o que significa, né? Aí nós temos aqui embaixo, ó, várias letrinhas, né? Do lado nós temos alguns números, né? Olha só, então o que significa cada uma, né, desses desenhos aqui, desses números, né? Num climograma. Vamos lá fazer a leitura? Olha só. As barrinhas azuis, olha aqui, ó, essas barrinhas azuis aqui, ó, elas indicam a quantidade de chuvas mensais, é representada pelas barras azuis e medidas em milímetros, tá? Então, é medida bem pequenininha, olha só, é medida em milímetros. E as barrinhas azuis, elas vão representar a quantidade de chuva mensal que vai ter nesse espaço, né? Lá em Goiânia, certo? Aí, aqui do lado, olha só, essa linha vermelha, cheio de pontinhos aqui, ó, são as temperaturas médias mensais. São representadas por uma linha vermelha. A temperatura 1 é a medida em graus. É medida em graus Celsius, né? Então, olha só aqui, essa temperatura, essa aqui vai indicar a temperatura, né, em graus Celsius. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos algumas letras, né? Olha só, observe que embaixo de cada barrinha dessa aqui tem uma letra. O que será que indicam que essas letras? Essas letras são os nomes dos meses, tipo janeiro, fevereiro, março, abril. Isso, então ela vai indicar aqui, né, os meses do ano, de janeiro a dezembro, certo? Então tá, então olha só, esse climograma, né, ele foi retirado, olha só, desse Climatologia, Noções Básicas e Climas do Brasil em São Paulo, em uma oficina de texto de 2007, tá? Então aqui nós vimos que as barrinhas azuis representam a medida de chuva, né, a quantidade de chuva, né? E aqui é medida, esses números aqui, ó, é a medição por milímetro de chuva, né? Por exemplo, aqui em janeiro, ó, provavelmente, né, olha só, a quantidade de chuva seria de 250, né? A barrinha tá bem no meio, do 200 a 300. Então, mais ou menos 250 milímetros de chuva só, tá? No mês de janeiro, tá? Então, aqui ele está indicando o mês de janeiro. E aqui também, aqui vai indicar as temperaturas, né? Olha só, de 24, 20, olha só, até 30 graus aqui.
Então, olha Que página, professora? página 27 do LD de Geografia. Tá? Então, aqui nós vimos o climograma, certo, pessoal? Alguma dúvida referente a esse gráfico? O que ele indica? Tudo certo? Dá um joinha aí para a professora saber que tá tudo certo. Ótimo. Então, vamos para a próxima página. Ainda na página 27, nós já temos aí uma atividade que vocês irão realizar, tá? A professora vai explicar e vocês vão fazer depois, tudo bem? Já realizei essa. Que bom, Lucas. Então, olha só. Com base no climograma, responda as questões propostas a seguir. As barras azuis do gráfico informam a temperatura média mensal ou a quantidade de chuva mensal. Então, vocês vão marcar de acordo com o que a professora explicou aqui, ó, sobre esse climograma. Letra B. Em qual mês a temperatura foi mais elevada? Então, olha só. Em qual mês do ano? Vocês vão observar aqui, ó. Cada pontinho desse aqui, ó, representa um mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, vocês vão ter que ver aqui, ó, qual é o mês em que o pontinho vermelho está mais alto. Vocês vão responder aqui a letra B, ó. Em qual mês a temperatura foi mais elevada, esteve mais quente, tá? Letra C. Qual mês registrou a temperatura mais baixa? Então, vocês vão olhar aqui também, vão ver aqui, ó, qual é o pontinho que está mais baixo, né? E vão responder aqui. Letra D. Agora, em qual mês... Entendeu, Antônio? Sim. Tá. Letra D. Em qual mês foi mais chuvoso? Então, aqui nós vamos olhar as barrinhas, né? Tá falando da chuva. Então, em qual mês aqui, ó, está mais alta a barrinha, né? É o mês que foi mais chuvoso. E depois, letra E. Em qual mês não choveu? Então, eu vou olhar aqui, ó. A barrinha que estiver mais baixa é a barrinha que vai mostrar qual mês que não choveu. Letra F. Qual é o clima do município de Goiânia? Tá? E aí não está aqui, né? Não está falando aqui qual é o clima. Mas vocês podem ver lá no mapa. Lembra do mapa que nós vimos na semana passada? Naquele mapa lá da página 24. Olha aí. Ó, esse mapa aqui, ó. Lá do LD da página 24. Aí vocês vão olhar aqui. Qual é o clima? Goiânia. Olha lá, Goiânia está marcado por GO, lá no mapa. Tem a sigla GO. Precisa pegar o livro, professora? Tropical, professora. Isso. Pode acompanhar, Antônio, no livro. Tá? Então, olha só. É tropical, mas tem um cantinho que é tropical de altitude. Isso, muito bem lembrado, Malu. Então, pode explicar lá no livro, tá? Que o clima, geral, a maioria do clima lá é tropical, mas ele também tem um pedacinho do estado, né? De Goiás, que é tropical de altitude. Muito bem lembrado, Malu. Aí, lá na página 28 do LD, nós temos aqui uma atividade bem bacana. Olha só. No planeta Terra, há diversos tipos de clima, tá? Então, no planeta Terra, como nós estudamos na semana passada, há diversos tipos de clima, né? E cada um deles tem características próprias, né? Olha só. O clima equatorial semiúmido tem um tipo de característica, ele é quente, né? E vai apresentar períodos em que as chuvas são bem fortes, né? Depois nós temos o clima equatorial úmido. Ele é quente e úmido, né? Então, ele é quente, mas ao mesmo tempo, ele chove bastante nesses lugares, né? O clima tropical semiárido, né? Ele tem temperatura elevada, ou seja, ele é bem quente e quase não chove nesses lugares. O clima subtropical
tem temperatura mais baixa do ano. Então, ele é mais frio, né? No clima subtropical. E tem bastante chuva também durante o ano, né? Chove bastante. No clima tropical, as temperaturas são elevadas. Então, é bem quente. E durante todo o ano, tem duas estações bem definidas, que é o inverno seco, que vai de maio a setembro, e o verão chuvoso, né? De outubro a abril. Nós também temos o clima tropical de altitude, né? Que apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano. Lá na página 28, olha só aqui. Então, nós já vimos aí que no Brasil nós temos esses vários tipos de clima. Mas no planeta nós também temos vários tipos de clima, né? E cada um deles tem características próprias, como a professora acabou de dizer para vocês, que são definidas por um conjunto de elementos atmosféricos. Lembra que bem no inicinho aqui do nosso capítulo de geografia, do capítulo 4, nós lemos um texto lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram? Que falava sobre o tempo e o clima, que tempo e clima são duas coisas diferentes, né? Professora, Oi. só uma perguntinha rápida. Quando vai acabar a aula? Porque só tem 10% aqui o celular que eu tô usando. Nós vamos utilizar 40 minutos da nossa aula. Ainda falta uns 20 ainda para terminar. Então acaba 16h10. Isso. Então, olha só, vamos lá então, ó. Então, aqui, como a professora estava falando lá do textinho do tempo e clima, né? Nós descobrimos que o tempo ele pode mudar constantemente e o clima não, né? O clima ele vai depender de vários fatores para que ele mude, não é verdade? Lembra que a professora falou para vocês? E aqui nós vamos descobrir o nome desses elementos atmosféricos, tá? Então, na letra A, nós... Oi? A primeira é temperatura. Professora, Oi. professora, talvez eu não vá até o final da aula, porque tá com pouca bateria. Tudo bem, não. Aí depois você pode assistir a gravação, se você não conseguir, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui vocês vão desembaralhar as letras e formar, né, o nome desses elementos atmosféricos. Tudo bem? Fiz. Já? Vamos corrigir, então, essa? Vamos ver se vocês já conseguiram fazer? Professora, A letra A, o Noah. meu foi... Letra A, temperatura. Muito bem. Todo mundo fez assim? Sim. Tá, ótimo. Letra B. Quem descobriu a letra B? Umidade. Eu. Isso. Umidade. 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 Já as outras três eu não sei. Tá, só um Eu momento. também não. Gustavo. Eu. Gustavo. Deixa o Gustavo agora. Só um minutinho, Gustavo. Você descobriu a letra C? Não. Não? Eu. Quem? Deixa eu... Peraí, só um pouquinho, Cauã. Quem descobriu? Tomás? Precipitação. Muito bem. Precipitação. Que nós falamos lá das chuvas. Professora, alguém pode ir digitando no chat essas coisas aí que eu não sei. Precipitação, na letra C. Letra D, Malu. Pressão atmosférica. Não? Deixa eu ver. Pressão atmosférica. Ó, Pressão atmosférica. pressão. Não é seção, é pressão atmosférica. Isso mesmo. E letra E, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vento. Muito bem. Vento. Ótimo. Fácil. Facílimo, né? Muito bem. Olha só, pessoal. Aí essa aqui vocês podem fazer depois que a aula terminar, tá? Ela está lá na página 69 do LA, tá? Essa atividade aqui que é sobre as paisagens, o clima e informações vegetais, tá? Olha só, então.
Aqui, nessa primeira atividade, vocês irão assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Olha só. Os termos tempo atmosférico, presta bastante... Olha só. Os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos? Lembrando que sinônimos são aquelas palavras, né, que possuem o mesmo sentido. Então, tempo atmosférico e clima. Pressão tem 2 S, pressão? Sim. Então, olha só. Aqui na número 1, ó, tempo atmosférico e clima são a mesma coisa? Significa a mesma coisa? Se sim, vocês vão colocar V. Se for falso, vão colocar F. Na próxima. Página 69 do LA. A próxima. Tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado local da superfície da Terra. Olha só, o tempo, né, é um estado momentâneo. Lembra que a professora falou que ele pode mudar constantemente? Então, o tempo atmosférico é um estado momentâneo, de momento? Ele pode mudar a qualquer hora? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? A próxima. O clima, aqui já não estamos falando de tempo, nós estamos falando de 69 do LA. O clima é determinado depois de um longo período de observação dos estados do tempo atmosférico. Então, o clima, ele depende de vários fatores para poder mudar. Verdadeiro ou falso? O próximo. O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, na produção agrícola, nem em outras atividades humanas? Verdadeiro ou falso? Ô, professora, eu fui pegar meu livro agora. Olha só. Vocês fizeram essa já? Ainda não. Não? Não. Então, tudo bem. Eu tô no LD ainda. Ó, mas aí vocês podem fazer as atividades após a nossa aula acabar, tudo bem? Olha só. Ainda no LA, página 69, nós temos esse caça-palavras, olha só. Vocês vão encontrar e pintar no caça-palavras elementos que influenciam no tempo atmosférico de um lugar, tá? Quantos, professora? Nessa daqui são 5. São 5 elementos, tá? Deixei 2. Esses elementos... Deixa eu ver aqui. Isso. São 5 elementos, tudo bem? Olha só. Então, essas daqui são as atividades que a professora vai deixar para vocês fazerem, tá? Agora, eu quero que vocês... acabou a aula? Não. Agora, Finalizou, não tem mais nada para fazer? Agora, essas são as atividades que a professora deixou para vocês fazerem. Agora, a professora vai iniciar aqui um outro assunto, tá? Então, nós falamos sobre os climas, né? O tempo atmosférico, o clima, né? Das paisagens brasileiras, certo? Agora, nós vamos iniciar sobre um assunto sobre a vegetação. Lembra que a professora falou na última aula, na nossa aula de geografia da semana passada, que o clima, né, a temperatura o tempo, né, o clima, eles vão influenciar nas nossas... Professora. Oi. Na 69 são quantas palavras? Aqui no caça-palavras? 5. Aham. 5. Então, olha só, na última aula a professora falou para vocês, né, que o clima, eles influenciam no modo como nós vivemos,
Lembra que a professora falou? Influencia na nossa alimentação, né? Porque talvez a nossa região não produza alguns alimentos do nosso clima, né? Que é o nosso clima tropical, né? Então, por exemplo, os nossos guarda-roupas. Lembra que a professora falou? Que a professora fez uma pergunta para vocês? O que tinha mais no guarda-roupa de vocês? Roupas de frio ou roupas de calor? Lembra que a professora perguntou? Aí vocês responderam roupa de calor, né, professora? A gente vive num lugar quente, né? Então, olha só então. Aqui nós vamos falar sobre as vegetações, tá? Então, dando continuidade ao clima, né? Como que o clima pode influenciar nas plantações, né? Então, cada região vai produzir um tipo de vegetação por conta do nosso clima, certo? Certo, pessoal? Estão acompanhando a professora aí? Sim. Joia? Então, tá bom. Então, olha só, essa aqui é lá na página 28 do LD de vocês, tudo bem? A vegetação e as paisagens brasileiras, olha só. Que árvore faz a melhor sombra do sertão? Vocês sabem me responder? Saponina. Saponina. Saponina, será? E de qual árvore é possível, com as raspas de seu tronco, lavar os cabelos, as roupas e a louça? Já ouviram falar isso, pessoal? Não. Que as cascas de árvore dá para lavar o cabelo. Eu já ouvi falar, mas Já ouviu eu não falar? sei que árvore é essa. Olha só que legal. A casca da árvore dá para lavar os cabelos, as roupas e até as louças. Olha que legal. Para descobrir as respostas a essas questões, leia o texto a seguir. Então, olha só uma curiosidade aqui, ó. Juazeiro. Já ouviram falar sobre essa planta, sobre essa árvore? Não. Juazeiro, olha Não. só. Então, vamos conhecer essa árvore um pouquinho melhor. Juazeiro. Se à primeira vista a caatinga parece só ter árvores feias e retorcidas, quando a gente chega perto ou vive lá por um tempo, descobre que ela é cheia de surpresas e revelações. Conhece a saponina, uma substância que faz uma espuma louca e é usada em pasta de dentes e produtos de limpeza? O juá, olha que legal, né? O juá é a fruta do juazeiro, rica em vitamina C. E a saponina é uma substância extraída das raspas do tronco e da fruta dessa árvore. Olha então, essa árvore, né, o juazeiro, produz essa substância que faz uma espuma, tá? E pode ser usada para lavar os cabelos, lavar roupa, louças e também em pasta de dente. Olha só aqui, o que significa juá? A palavra juá é uma... Esse não é nojento, não? Não, porque aí provavelmente eles fazem todo um processo, né, para produzir a pasta de dente, os produtos, né? Mas quem... Pasta de dente? Há todo um processo, né? Quem fabrica a pasta de dente deve ter todo um processo de limpeza da fruta, extração, né? Aqui ele fala, ó, que eles extraem uma substância, né, do tronco da árvore e aí produz esses tipos de produtos, né? Então, olha só aqui, ó, a palavra juá é uma palavra indígena que significa fruta de espinho. Ela é uma fruta comestível e tem o tamanho de uma cereja. Olha aí a foto desse juá, ó, que é a fruta, né, dessa árvore, ó, do juazeiro. Então, do juazeiro, das cascas do juazeiro é possível tirar, né, essa substância, né? E a fruta também é comestível, então pode comer essa fruta, ó. Professora, eu já vi essa árvore, só que não sei ainda onde. Deve ser em algum passeio que você fez, né?
ou ouviu falar também né, sobre essa planta na televisão, né, que ela é muito conhecida. Então, olha só aqui, vamos continuar aqui sobre a planta, né? Então, o juá é a fruta do juazeiro, rica em vitamina C, né? E a saponina é uma substância extraída das raspas do tronco e da fruta dessa árvore. Uma das poucas plantas cujo nome científico é igual ao popular. Olha só o nome científico dessa planta. Ziziphus juazeiro. Ziziphus juazeiro. Sua altura varia entre 5 metros a 14 metros. Olha, ela é bem alta, hein? E o tronco tem entre 30 centímetros e 50 centímetros de diâmetro. A copa da árvore dá uma bela sombra no calor do sertão e é a última a perder as folhas no período mais seco. Então, olha só, diâmetro, né, significa a circunferência dessa árvore. Olha só, é como se esse aqui fosse o tronco e a medida desse tronco, ó, vai de 30 a 50 centímetros, tá? De largura dessa árvore, tá? Então, olha só. Aqui, a professora agora, nós lemos o textinho e eu quero que vocês me respondam. Na letra A, de que árvore o texto se trata? Qual é o nome da árvore? Juazeiro. Juazeiro, né? Muito bem. Letra B, qual é o fruto dessa árvore? Qual é o nome do fruto dessa árvore? Juá. Juá, muito bem. E para que ele serve? Para fazer limpeza. Cabelo, louça, Para fazer pasta de dente. Isso. Produtos de limpeza. Muito bem. Ele serve para fazer o sabão, pasta de dente, shampoo e também como alimento, tá? Porque a frutinha, ela é comestível. Então, ela também é um alimento, certo? Agora, vocês vão circular no texto qual é o tipo de vegetação que essa árvore é encontrada. Como que é o nome? Caatinga. Isso, muito bem. Caatinga, né? Olha só. A caatinga é um tipo de vegetação, certo? Então, olha só aqui, ó. Lá na página 29 do LD. O juazeiro é uma árvore típica da caatinga, uma das formações vegetais que compõem o território brasileiro. Formação vegetal. Então, professora, você já falou do juazeiro, né? Falou que essa árvore ela é encontrada lá na caatinga, né? Mas o que é mesmo formação vegetal, que é o que nós estamos estudando aqui? Então, vamos lá. Ó, presta bastante atenção aqui, que isso é muito importante. As formações vegetais são conjuntos compostos de espécies de plantas de determinado lugar. Como a professora falou, cada lugar, dependendo do seu clima, né, do seu tempo atmosférico, ele vai produzir um tipo de vegetação, tá? Então, as formações vegetais são esses conjuntos de espécies, né, de plantas de um determinado local, de um determinado lugar. Elas são diferentes entre si. Ó, algumas têm grandes árvores, outras arbustos retorcidos e há ainda aquelas que têm espécies rasteiras, né? Essas diferenças justificam pela variedade de climas, relevos e solos do Brasil, tá? Nós estudamos sobre os relevos brasileiros, né, no outro capítulo. Então, olha só, essas vegetações, as formações vegetais, elas vão depender, né, olha só, do clima, dos relevos e dos solos do Brasil, do tipo de terra que há nos lugares, certo? As principais formações vegetais nativas brasileiras, aqui nós estamos falando das vegetações do Brasil, tá, pessoal?
Então, olha só, as principais formações vegetais nativas brasileiras são a caatinga, que nós já vimos aqui uma das plantações, que é o juazeiro. Nós temos o cerrado, tá? Nós temos campos, a floresta amazônica, a floresta atlântica e florestas de araucárias. Olha que legal. Aí nós temos aqui embaixo, na seção Você Sabia? Olha só, observar as paisagens nos ajuda a conhecer os diversos tipos de vegetação, clima, comportamento da fauna, entre outros fenômenos naturais. Na região mais quente e seca do Brasil, há uma planta chamada mandacaru. Quando ela floresce, o sertanejo sabe que a chuva está chegando. Olha que bacana! Olha uma forma de saber se vai chover. Lá no sertão, ó, há essa planta, né? Essa planta chamada mandacaru. E quando essa planta está cheia de florzinha, o sertanejo já acha, né? Já sabe que vai chover, tá? Então, pessoal, hoje nós terminamos aí de falar sobre o clima e as... Professora, Oi, eu já vi essa planta, foi lá numa fazenda que eu vi. você já viu? Aham. Eu Ótimo. vi ela florzinha. Isso. Então, olha só, nós vimos então hoje, terminamos de falar sobre o clima, né, e o tempo atmosférico, e nós iniciamos falando sobre as vegetações brasileiras, né? Nós conhecemos o juazeiro, essa planta que pode produzir esses produtos, né? Shampoo, sabão, pasta de dente. E nós conhecemos também as principais formações vegetais do Brasil, né? Que é a caatinga, o cerrado, campo, floresta amazônica, floresta atlântica e floresta de araucária. E agora, ó, a última atividade que a professora vai deixar para vocês de hoje, lá no material de apoio, na página 3 do material de apoio de geografia, vocês têm aí esses cards, olha só, falando, né, sobre as principais formações vegetais do Brasil, tá? Então, vocês vão ler esses cards aqui, ó, né, e vão saber um pouquinho mais sobre a floresta de araucária, sobre a caatinga, sobre a floresta atlântica, sobre o cerrado, a floresta amazônica e os campos. Oi? Pelo visto, pelo menos para mim, só falta um minuto para acabar. Já está terminando nossa aula, tá faltando um minutinho aqui só. Então, olha só, pessoal. Essas foram as atividades de hoje, tudo bem? Tchau. Alguma dúvida? Tchau. Calma. Nenhuma dúvida. Não tô dando tchau ainda não. Tô perguntando se tem alguma dúvida. Eu Não. Não? Pessoal, Tchau. tudo bem. Ó, um recadinho antes de terminarmos a nossa aula. Cauã, ainda não saiam. Ó, a professora vai mandar o link com a aula de hoje, a gravação da aula de hoje. Entrem lá no formulário, preencham e cliquem em enviar. Não esqueçam, tá? Porque o preenchimento... agora, professora. Vou mandar para vocês lá para as 5 horas, porque a professora vai ter aula agora, não vai ter como eu já enviar o formulário para vocês, tá bom? A gravação. Mas às 5 horas, mais ou menos, a professora envia. Não esqueçam de preencher, tá? Porque esses formulários são as presenças de vocês, tá bom? Então, ó, Tá. beijos, até amanhã para o nosso debate, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.